Oi, gente, sejam bem-vindos a mais uma aula deste curso. Neste momento, nós vamos falar sobre produtividade nos estudos. Meu nome é Tâmara Azevedo, eu curso o 8º período de Medicina da Escola Multicamp de Ciências Médicas, que é vinculada ao UFRN, e é um curso todo em metodologia ativa, o que significa que o estudante tem protagonismo no processo de aprendizagem, e aí nós temos pouquíssimas aulas. Por causa dessa metodologia diferente, eu senti a necessidade de começar a estudar sobre métodos de planejamento e métodos de estudo, e aí vou passar um pouco do que sei para vocês hoje. Eu imagino que a imagem está em cima de alguns objetivos específicos, mas aí eu vou ler. Sei que são muitos, mas vou tentar fazer isso da forma mais fluida possível. Primeiro, vamos tentar compreender o processo envolvido na criação de estratégias de produtividade e a importância de planejar atividades. Vamos tentar aplicar o princípio de Pareto e a matriz de Eisenhower para determinar tarefas prioritárias, conhecer o método Pomodoro de distribuição de tempo, conhecer metodologias ativas de estudo, compreender a importância de revisões periódicas e perceber que a saúde é um elemento indissociável e inegociável da produtividade, além de relacionar termos como motivação, disciplina e hábito. A sequência da apresentação está baseada em 2 momentos. Primeiro, a preparação para o momento de estudo e depois técnicas e dicas propriamente ditas para aplicar no estudo. Todo esse processo e as estratégias que vão ser faladas foram desenvolvidas a partir de tentativa e erro, com referências que eu peguei de grandes nomes do estudo de metodologia de aprendizagem e apliquei na minha rotina de estudos e vi o que funcionava e o que precisava de adaptação. Esse ciclo não tem fim. Sempre é importante estudar um pouco mais o que está sendo atualizado sobre métodos de estudo, testar se aquilo funciona para o seu perfil de aprendizagem, analisar os resultados comparando com os instrumentos, com as metodologias que você utilizava antes, adaptar para a sua rotina e para a sua realidade, e a partir dessa adaptação, começa o ciclo novamente com uma tentativa, e aí depois dessa modificação, analisa novamente, adapta novamente, e isso é ininterrupto. Essa é a principal dica que eu tenho para dar para vocês hoje. Se vocês abandonarem a aula, vejam pelo menos até esse slide, que é comece na véspera. O que significa isso? No momento em que você sentar para realmente executar, estudar, é importante que tudo esteja pronto de véspera. Você sabe exatamente o que você vai fazer, quanto tempo você vai demorar para fazer aquilo, onde você vai pesquisar as referências para conseguir desempenhar aquela tarefa. Então, como é que eu gosto de fazer? Pego uma lista, um papel avulso, uma agenda e vou listando todas as tarefas que eu quero e preciso fazer naquela semana. Sem me importar se vai dar tempo concluir, qual é o prazo, apenas listo todas. Depois, vou fazer uma seleção de prioridades. Por que selecionar prioridades? Existe um princípio filosófico e matemático que se chama princípio de Pareto, ou 80-20, que traduz que 80% dos nossos resultados advém de 20% do nosso esforço. Ou seja, nem todo o empenho que a gente realiza é convertido em resultado. Isso se aplica também para o estudo da gente. Nem tudo que a gente estuda é, de fato, a parte mais importante da matéria, a parte que mais cai na prática daquela profissão. Então, é importante saber qual é a parte do estudo que é mais relevante, que você não pode deixar de saber. A matriz de Eisenhower ajuda justamente nessa delimitação de prioridades, porque ela vai classificar as tarefas entre urgente e importante e relacionar esses 2 termos. Então, para começar, como é que eu sei que uma atividade é importante? O mais intuitivo de tudo é perguntar a quem já passou. Um professor que está dando aquela disciplina, um veterano que é seu amigo. Então, conversa e pergunta, dessa cadeira que eu estou pagando agora, dessa disciplina, o que é que eu não posso sair sem saber? Dessa matéria que eu estou estudando, qual é a parte mais importante que vai me dar o conhecimento base
para as outras coisas que eu vou agregar ao longo da minha experiência profissional. E aí eu vou ajudar a tornar as coisas um pouco mais gráficas para que não fique tão subjetivo. A matriz de Eisenhower, como eu disse, correlaciona importância com urgência. Tarefas que são importantes, mas não são urgentes, devem ser o domínio do seu planejamento, porque você tem o poder de decidir quando vai fazer aquilo. Você sabe que aquilo é importante porque as outras pessoas te disseram e porque é importante para você também. Existem tarefas que não são importantes para a maioria, mas são relevantes para você enquanto indivíduo. Então, essas tarefas importantes, mas que não são urgentes, devem ser o macro do seu planejamento. Existem tarefas também que elas são importantes e são urgentes, que são basicamente duas. São tarefas que os professores cadastram em cima da hora, então ela já nasce urgente e aí você precisa encontrar um tempo para fazer aquela. Existem tarefas que elas foram programadas com antecedência, mas por algum motivo foram procrastinadas até o prazo, e aí elas se tornam urgentes. Essas atividades elas têm que ser diminuídas no seu planejamento, porque é o que provoca desespero, ansiedade, já que você precisa fazer agora. Existem outras que não são nem importantes nem urgentes. São aquelas atividades que são distratores, só fazem você perder tempo, porque não agregam nem para entretenimento. São atividades que você tem que eliminar. E outras que são urgentes, mas não são importantes, você avalia se tem como outra pessoa fazer aquela atividade para você. Porém, cuidado, se é uma atividade que não é importante, por que você chegou a se comprometer com ela? Entende? Seguindo nosso planejamento. Aí, de fato, a gente vai fazer uma construção gráfica agora para facilitar a visualização do que eu vou fazer no meu período de tempo, seja no meu dia, seja na minha semana, seja no meu mês, no meu semestre. Pega todas aquelas atividades que você listou e elencou como prioridade e tenta distribuir no tempo que você tem. Uma dica: nos primeiros horários, nós geralmente estamos mais motivados, tanto nos primeiros horários do dia, como nos primeiros horários da semana. Então, divide as tarefas mais complexas nesses primeiros turnos, porque ao longo do dia e ao longo da semana, a gente vai diminuindo a motivação e a energia. Então, a tendência é que se a gente deixar uma tarefa muito complexa para o final, ela vai ser procrastinada, ou ela não vai ser feita com excelência. E aí você deixa as tarefas menos importantes ou as mais fáceis, as que você gosta mais de fazer, para o final do dia ou o final da semana. E outra dica para facilitar é segmentar ao máximo a tarefa. Em vez de você colocar que você vai estudar matéria X em tal dia, põe: eu vou estudar tópico específico, tópico X da matéria, de 8 até 9 horas, e nesse período eu vou ler 10 páginas, vou fazer 10 questões e já vou começar a fazer o meu resumo nesse momento. Porque quando a gente coloca uma atividade muito grande, a tendência é que a gente se perca no meio do caminho, começa a ficar ansioso, acha que não vai dar conta, que é muito grande, e as chances de você abandonar são maiores do que se você for segmentando ao máximo, porque depois que você conclui essa pequena tarefa, ela lhe dá uma gratificação mental para continuar fazendo as próximas. Existem 2 locais principais que você pode fazer esse planejamento: ou no papel, uma agenda, um planner, uma folha avulsa mesmo, ou nos aplicativos. Eu gosto muito do Google Calendário, porque tem uma visão geral e é muito fácil de atualizar, tá sempre com você no bolso, no celular. Então não corre o risco de você sair para um lugar, esquecer e não saber o que vai fazer nos próximos horários. O CIGA também ajuda bastante nessa parte de planejamento, porque na versão beta é possível, na verdade o próprio sistema possibilita que suas atividades acadêmicas sejam distribuídas de acordo com o horário. Então, por exemplo, aqui através do calendário suplementar eu sei que na quarta e na sexta os meus horários vão estar ocupados. Então eu já não coloco nenhuma outra atividade extra nesse momento.
Outros tópicos que auxiliam no planejamento, mais no planejamento a longo prazo, um planejamento semestral, são o plano de curso e o programa da disciplina, que vão me dizer quais são os assuntos que vão ser abordados, quais conhecimentos prévios você precisa ter, quais tarefas, quantas avaliações aquela disciplina vai ter. Então você já entra nela com uma noção. As notícias ajudam a não perder nenhuma tarefa importante que precise ser concluída no prazo específico. E nesse tópico de atividades, vocês podem conferir todas as atividades que estão planejadas desde que o docente tenha cadastrado isso e também avaliar o prazo. Então já é importante para você entender qual é a urgência daquela atividade. Uma dica extra é conferir nos materiais, porque alguns docentes cadastram referências bibliográficas. E aí você já diminui o tempo de planejamento sabendo por onde estudar. Olha, essa é a visão geral das tarefas individuais. Não vou me deter muito nesse ponto, porque tem uma parte do curso só mostrando o SIGA-A. Mas aqui você sabe se a tarefa ela foi enviada, quer dizer, se precisa ser enviada, se já foi enviada e está esperando a correção, se já foi uma tarefa corrigida. E aqui tem um esquema de prazos, mostrando quantos dias faltam para aquela atividade ser finalizada. Seguindo a linha que a gente falou em dividir as tarefas maiores em tarefas menores, está o método Pomodoro, ou técnica Pomodoro, que consiste em fazer intervalos de tempo focado, fazendo alguma atividade, estudando, com pequenos períodos de descanso. O padrão é 25 minutos de atividade focada com 5 minutos de descanso curto. E esses 5 minutos de descanso curto podem ser encher a garrafa de água, fazer um lanche rápido, checar mensagem no celular, ir ao banheiro. E aí depois que você repete isso 4 vezes, você tem direito ao intervalo maior, um intervalo de 20 minutos, que você pode tomar um banho, fazer uma refeição maior, tirar um cochilinho. Existem vários aplicativos prontos para calcular esse tempo. O que eu gosto mais é o Focus Studio. Ele tem essa visão no celular, mas também tem um aplicativo para o computador e esse é o ícone dele. O mais legal dele é que você pode cadastrar a atividade e planejar quanto tempo você acha que vai levar para fazer aquilo. E aí depois que você conclui, você dá um check. Faz tanto tempo que eu faço o Pomodoro que eu já me acostumei a fazer o planejamento semanal e transpor isso para o planejamento diário, pensando em quantos pomodoros eu gasto para fazer 10 questões, por exemplo, ou ler um capítulo, ou fazer um mapa mental de um assunto. Metodologia ativa engloba tornar o estudante protagonista do aprendizado dele. Então, eu vou elencar 5 estratégias principais em que você pode transformar aquele momento em menos passivo. A leitura é extremamente passiva, ou seja, ela exige uma atenção e uma retenção muito baixa. Se ela exige uma atenção muito baixa, a capacidade de memorização do assunto vai ser igualmente baixa. Então, como é que a gente pode transformar a leitura em algo mais ativo? Nós vamos dividir ela em 3 momentos. No primeiro, a gente vai só folhear as páginas daquilo que a gente vai estudar, ou passar o PDF. E aí você vê qual o tamanho daquilo, quanto tempo provavelmente vai levar para fazer, quais são os tópicos, quais são os subtópicos, faz a leitura de gráficos, faz a leitura de imagens, para ter uma visão bem geral daquilo, como uma espécie de roteiro. Depois, na segunda etapa, você realiza a leitura propriamente dita, indo parágrafo por parágrafo, tentando compreender aquela ideia, conectando uma ideia a outra. E você já pode começar a fazer o seu esquema de revisão de estudo, ou um resumo, ou um mapa. E aí, depois que você termina tudo isso, ou termina um tópico, se for um texto muito grande, você faz a terceira etapa de estudo, que é
voltar para as partes que você destacou como mais importantes e ver se, de fato, depois que você fez a compreensão do material todo, aquelas partes são realmente importantes ou se tem alguma informação que é repetida para ajudar na compreensão inicial. Então, vamos fazer de conta que a gente vai fazer um passeio, eu e você. A gente vai para uma cidade diferente e primeiro a gente vai numa agência de turismo e pega um roteiro daquele passeio. É a nossa etapa 1. Depois, a gente vai, de fato, ir pela cidade. Então, nós vamos conhecer os prédios históricos, nós vamos entrar, nós vamos passear pelas ruas. Essa é a etapa 2. E nessa etapa 2, a gente fez vários registros fotográficos. E na etapa 3, é como se a gente fosse no rolo de câmera e apagasse as fotos deletadas, as fotos que não ficaram tão boas, que ficaram embaçadas, e deixasse só as fotos que a gente realmente gostou, para quando a gente estiver quase esquecendo aquele passeio, voltar e reativar. Os resumos e os mapas mentais, eles são os recursos que a gente tem para facilitar o acesso dessas informações que a gente já estudou. Então, a dica aqui é: diminua ao máximo, porque se você tiver um resumo de 10 páginas, de 15 páginas, dificilmente você vai conseguir revisá-lo rapidamente. Então, uma dica para reduzir a quantidade de palavras, já que muita gente diz que vai fazer um resumo de um capítulo de uma página e o resumo dá uma página também. Tente entender no parágrafo qual é a informação-chave. Depois que você entender aquela informação-chave, transforma ela em uma informação sem conectivos. Então, deixa substantivo, adjetivo, verbo. Vai parecer estranho no começo? Vai parecer muito estranho, mas torna o processo de releitura muito mais rápido. E esses conectivos, com, para, onde, de, em seguida, em sequência, eles acabam dando só o cadenciamento da leitura, eles não agregam tanta informação. Outra dica é acrescentar imagens para ativar a parte visual da memória. Então, põe meme, põe mnemônico, põe imagens que você pode criar no PowerPoint, que te façam associar aquele conteúdo que você leu com algo gráfico. Os mapas mentais, eles seguem a mesma sequência, só que eles são mais fáceis de ser revisados e de reter o conhecimento, porque eles já são um esquema gráfico. Então, fica mais fácil para o nosso cérebro lembrar do que um texto corrido. As questões, elas são indispensáveis, elas são a fase de aplicação daquilo que a gente estudou. É onde a gente vai ver, de fato, se a gente aprendeu aquele conteúdo e onde estão as nossas fragilidades, onde é que a gente precisa estudar mais. E os flashcards são estratégias para decorar, para reter mais conteúdos que precisam ser memorizáveis. Então, pela repetição, você vai vendo aquela informação várias vezes até que ela se torne medular. Geralmente, é uma frase curta ou uma imagem que você tenta lembrar a resposta, aí você vira o card e vê qual é. Eu uso recursos digitais para tudo. Todos esses tópicos eu faço em meios digitais. Então, o Xmind é a ferramenta que eu uso para fazer os mapas mentais. Brainscape é o que eu uso para fazer flashcards, é um aplicativo perfeito, tem a versão premium e tem a versão gratuita dele. Esse aplicativo Residência Médica da Sanar é o que eu uso para fazer questões. Existem similares nas diferentes profissões, áreas de conhecimento, e aí vale a energia de procurar qual é o da sua área. E o Video Speed Controller não é uma ferramenta, assim, daqueles 5 pontos que eu listei, mas é uma extensão do Google Chrome que permite a aceleração de vídeos. Então, depois que eu me adaptei, eu tornei o processo de assistir videoaulas muito mais rápido, porque eu acelero a velocidade e aí eu gasto bem menos tempo. É só hábito, gente. Você começa com 1.2, 1.25, 1.3 e aí vai aumentando até se habituar. Revisões são uma das partes mais cansativas da metodologia ativa de estudo, que muita gente não faz. Mas elas são extremamente importantes para a gente conseguir acionar novamente os conceitos que a gente já estudou previamente.
existe um estudo que conseguiu transcrever uma curva de esquecimento. E aí, com base nesse estudo, eles perceberam que na sessão, no momento em que você está estudando, você já não consegue reter tudo, porque a nossa tendência é que a gente guarde mais o começo e o final. E esse intervalo aqui no meio se transforma em uma espécie de ato de esquecimento. Por isso que a gente tenta diminuir as sessões de estudo para que o começo e o final se aproximem. E aí depois você termina uma sessão, mesmo assim você já não retém tanto. Então depois de 20 minutos, sem revisões, a retenção já cai a quase metade. Depois de um dia, só sobra cerca de 20% do conteúdo que você estudou. Depois de 7 dias, 10%. E depois de um mês, quase nada. Então, como é que esse estudo propôs fazer revisões? E para memorizar melhor. Depois do término do bloco do estudo, ou seja, você faz o Pomodoro de 25 minutos e naqueles últimos 5 minutos você volta para reler tudo que você anotou. Se você consegue fazer um resumo sucinto, você consegue fazer essa leitura rápida em 2 minutos. Por isso que eu falei que não dá para fazer um resumo muito grande. Depois de 24 horas, você faz novamente a revisão desse conteúdo. Essas revisões são rápidas, 5, 10 minutos. Depois de 7 dias, novamente, e depois de 30 dias, faz uma nova revisão, depois de 30 dias. A tendência é que essas revisões elas fiquem cada vez mais rápidas. E, se for por mapa mental, é bem mais rápido do que por texto corrido. Eu queria chamar a atenção nessa parte da apresentação para dizer que não é sustentável a longo prazo manter todas essas técnicas de produtividade em exercício se a questão de saúde emocional e saúde física não estiver bacana. Sono é indispensável, lazer, convívio social, exercício físico, alimentação, tudo isso constitui uma base sólida para que a gente consiga desenvolver essas outras atividades que demandam energia, demandam concentração com excelência. Eu sei que quando eu disse que no começo da manhã e no começo da semana as pessoas tendem a ser mais concentradas, mais motivadas, mais produtivas, muita gente pode ter pensado: mas eu não sou assim, eu não sou uma pessoa matutina. E aí eu te pergunto, você não se considera uma pessoa matutina levando em conta uma boa qualidade de sono ou levando em conta privação de sono? Porque com privação de sono, de fato, ninguém consegue ser produtivo. Talvez consiga se manter estudando um dia, 2 dias, mas depois de 1 ano, depois de 5, 6 anos, que é a duração média de um curso de graduação, não vai conseguir. E aí vocês podem pensar também que colocar em prática todas essas estratégias deve demandar muita motivação. E aí eu faço esse conceito cair por terra, porque motivação é a parte menos importante desse tripé. Motivação é só o start. É basicamente a resposta para a pergunta: o que eu quero ser? Onde eu quero estar? E essa pergunta pode ser mais específica, dependendo da realidade de cada um. Ela que vai te levar a agir, mas o que vai, de fato, fazer você alcançar os seus resultados é disciplina e hábito. Disciplina é quando você coloca em execução todo o seu planejamento para atingir aquele objetivo que você traçou, que é importante para você. Então, disciplina é o que faz alguém sentar todos os dias para estudar um pouquinho, fazer questões, se manter fazendo atividade física, dormindo bem, se alimentando bem, constantemente. E hábito é quando essa disciplina ela está tão consolidada que ela se transformou em um estilo de vida. E aí não demanda mais tanta energia para você pensar: vou acordar, preciso fazer atividade física, mas cansa tanto, eu tenho tanta preguiça, estudar é tão ruim, eu não consigo me concentrar. Depois que virou um hábito, você só vai lá e faz, você nem fica gastando mais neurônio com essas outras besteiras que não vão te levar ao resultado de fato.
E aí não adianta de nada vocês estudarem isso, escutarem isso, se vocês não aplicarem. Porque o que eu falei foi o meu processo de aprendizagem com base nas referências que eu vi. Mas elas precisam ser adaptadas à realidade de cada um. Cada um precisa passar pelo processo de tentativa, análise e adaptação para ver o que funciona, porque o perfil de aprendizagem de cada um é diferente. Tem gente que é mais visual, tem gente que é mais sinestésico, tem gente que é mais auditivo. E aí você precisa ver o que é que funciona melhor para você. Eu tentei ser super sintética, mas eu sei que muitos conceitos foram passados superficialmente. Então, se vocês tiverem mais alguma dúvida ou quiserem um esclarecimento maior, quase todos esses assuntos já têm publicações no meu Instagram, referentes. E vocês podem me encontrar através desse QR Code e mandar qualquer dúvida referente a essa aula ou a alguma publicação do Instagram. Eu espero que eu tenha ajudado vocês.